Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que Deus abençoe você. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque nós estamos precisando muito, dia após dia, fortalecer as nossas vidas, aumentando a nossa fé. Fortaleceremos as nossas vidas, aumentaremos a nossa fé, ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus em nossos corações e praticando a palavra de Deus. Aí nós vamos fortalecer as nossas vidas, vamos fortalecer a nossa fé. E estando fortalecidos na vida e na fé, nós temos condições de suportar as aflições do dia a dia, de suportar a caminhada que não tem sido fácil para ninguém. Não tem sido fácil para nenhuma pessoa na face da terra suportar as aflições da vida, as dificuldades que surgem na caminhada. E o nosso bondoso Deus Todo-Poderoso, Ele não tem prazer naquela pessoa que desiste, que retrocede, que abandona a fé. Então, se nós sabemos que sem Deus é impossível vencer em um mundo que jaz no maligno, precisamos usar as ferramentas que Ele coloca à nossa disposição para que nós sustentemos a nossa fé. E para sustentar a fé, precisamos da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, para que você tenha fome da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, para que você deseje a face do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, para que você nunca venha a perder o ânimo, perder o rumo, perder o foco, que é a entrada gloriosa lá no paraíso, no reino do nosso Deus Todo-Poderoso, no reino celestial. E é claro que para chegar até lá, nós precisamos lembrar de algo fundamental para a nossa vida que o Senhor Jesus Cristo falou. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois segue-me. Olha só, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois segue-me. Oh, isto é algo muito importante que nós nunca podemos esquecer. Que quem quiser seguir o nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar com disposição de estar fazendo exatamente isto, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Ele. Mas ninguém quer carregar a cruz, ninguém quer negar a si mesmo, ninguém quer seguir aquele que diz assim, e o caminho ainda é espinhoso, e a porta é estreita. Então, se você parar e analisar esses detalhes, que implica no nosso caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas vão dizer, eu não quero andar por esse caminho, porta estreita, caminho espinhoso, eu ainda tenho que negar a mim mesma, eu ainda tenho que tomar uma cruz, eu ainda tenho que fazer tudo isto? Não, infelizmente. Poucos são os que aceitam este desafio de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o nosso Senhor Jesus. E em relação a isto, o Tiago, que era meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era filho de Maria e José. E ele escreveu na carta de Tiago, no capítulo 1 e no verso 2, algo extraordinário. Ele diz assim, meus irmãos, tende por grande alegria o passardes por várias provações. Meu Deus do céu, como que eu consigo fazer isto? Ter em minha alma grande alegria, passando por várias tribulações? Parece até uma loucura. Parece andar na contramão, porque a maior parte das pessoas que vão procurar a Deus, que buscam o Senhor, elas querem exatamente se livrar das aflições. Elas querem exatamente se livrar do fardo que elas estão carregando.
Elas querem exatamente facilitação, que Deus facilite a vida delas. Que Deus faça o milagre, que faça com que a vida dela se torne mais suportável, mais agradável. Que Deus faça o milagre para que ela tenha mais contentamento na vida, para que ela tenha mais satisfação no dia a dia. E aqui o Tiago parece que está andando na contramão. Não está andando na contramão. Ele está falando exatamente seguindo a linha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Mas por que o Tiago fala isso? Ele fala porque, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E o que nós precisamos? Perseverar. Perseverar é suportar as aflições da vida. Suportar as aflições da vida com alegria. Suportar as aflições da vida sabendo que no final nós vamos ter uma grande recompensa. O problema principal é que a maior parte das pessoas que buscam a Deus, elas buscam a Deus para Deus dar a elas recompensa para elas usar aqui no mundo. Usar aqui no mundo que jaz no maligno. E nós nunca podemos esquecer desta realidade do mundo que nós vivemos. Uma realidade que caracteriza em as pessoas negar o poder de Deus, negar a existência de Deus, negar a soberania de Deus, negar até que Ele é o Criador dos céus e da terra. Então esse mundo que jaz no maligno, ele tem essa forte característica de negar tudo que se diz relacionado a Deus, negar que a Bíblia é a palavra de Deus, negar que Deus é o Criador de tudo que existe no universo. Então o mundo que jaz no maligno, ele trabalha contra Deus. E se ele trabalha contra Deus, ele trabalha também contra aqueles que creem em Deus. Ele é hostil a Deus, ele é hostil contra aqueles que acreditam em Deus. Então, o inimigo do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso inimigo também, Satanás, ele não vai favorecer nada na nossa vida, e nem eu quero. Porque eu não quero comprometimento com esse inimigo que veio roubar, matar e destruir. Então eu não preciso que ele me dê uma ajudinha. E tem muitas pessoas, infelizmente, que quer ser abençoado por Deus, mas não quer abrir mão de algo que a mantém aprisionada ao diabo. Que nós bem sabemos que entrou no mundo para roubar, matar e destruir. E é isto que ele sabe fazer e ele faz com excelência. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes eu me relaciono com Deus somente para Ele me favorecer com o imediatismo, com as coisas que eu preciso para o meu dia a dia, para Ele resolver o meu problema familiar, para Ele resolver o meu problema conjugal, para Ele resolver o meu problema de saúde, para Ele libertar o membro da minha família que está no vício, para Ele abrir uma porta de um emprego para mim, para Ele me ajudar a pagar as minhas dívidas, para Ele me libertar da depressão, para Ele me libertar do poder do demônio, para Ele libertar o membro da minha família que está nas drogas, para Ele libertar. Sempre assim, nós buscamos Deus para Ele poder fazer alguma coisa para a gente se sentir bem. E nesse foco de buscar Deus só para a vida ficar melhor, para nós nos sentirmos bem, quando nós deparamos com uma tribulação, quando nós deparamos com uma provação, nós temos a tendência de murmurar e achar que Deus não está conosco, de achar que Deus não está cuidando de nós. É só você olhar um pouquinho para a história dos filhos de Israel. Você vai ver isto. Moisés, com o poder de Deus, tirou os filhos de Israel do Egito. De uma maneira sobrenatural, gloriosa e poderosa. O mar vermelho se abriu para que eles passassem para o outro lado, caminhando na direção que Deus havia determinado para eles caminhar.
no caminho da terra da promessa, da terra de Canaã. Chega lá do outro lado, chega do outro lado do Mar Vermelho, chega do outro lado, né? Assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, bastou Moisés subir para o monte, passar um tempo lá com um Deus, quando o Senhor estava dando para ele as leis que Deus já havia elaborado, já havia planejado, já havia preparado para que aquele povo seguisse aquela lei, para que eles fossem bem-sucedidos e entrassem na terra prometida. O Moisés demorou e eles já começaram a fazer aquilo que não era do agrado de Deus. Obrigaram o irmão de Moisés, o Arão, a derreter o ouro que eles haviam trazido do Egito e formar, montar, criar, produzir, fabricar um ídolo, né? Um ídolo de ouro na forma de um bezerro, para eles adorar aquele bezerro de ouro, sendo que Deus tinha falado com eles através de Moisés, não tinha nada a ver com o bezerro de ouro, tinha nada a ver com isso. Mas eles disseram para Arão: Arão, faz para nós um bezerro de ouro para ser o nosso ídolo, o nosso Deus, que vai adiante de nós até a terra da promessa. Quando que era Moisés que estava encarregado por Deus, junto com o próprio Arão, de levar o povo até a terra da promessa. Bastou Moisés atrasar na visão deles. Moisés não estava atrasado, porque ele estava à disposição de Deus, e não à disposição daquele povo. Ele estava a serviço de Deus, ele não estava a serviço do povo pelo povo, ele estava a serviço de Deus e trabalhando em prol do povo, e conduzindo aquele povo, e governando aquele povo, e levando aquele povo para a terra da promessa. Mas aí não era nenhuma aprovação, só a demora de Moisés já faz eles ter esta atitude de criar um outro estilo de vida contrário àquilo que Deus havia elaborado para eles. E isso foi cruel. Foi terrível, porque irritou a Deus, provocou a ira do Senhor, trazendo sobre eles maldições, morte, destruição e, por fim, depois de tantas coisas que eles não deveriam fazer e fizeram, eles acabaram atraindo aquela maldição de ter que passar 40 anos das suas vidas no deserto. Aí sim, aí tiveram muitas provações, porque não souberam valorizar as coisas de Deus em suas vidas. Às vezes nós queremos adorar a Deus só quando as coisas estão boas para nós. E nós precisamos adorar a Deus quando as coisas estão difíceis para nós. No caso, quando Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, é porque a provação tem um fim precioso na nossa vida. As aflições que nós passamos, Deus está utilizando-as como uma ferramenta poderosa para fazer o que mesmo? Para preparar o nosso caráter, para transformar as nossas vidas, para nos levar a sermos pessoas mais mansas, mais humildes, para que nós tenhamos então a disposição de caminhar no caminho estreito, de entrar pela porta estreita, caminhar no caminho espinhoso e ainda ter força para carregar a nossa cruz, porque se nós não aprendermos a lidar com as dificuldades da vida, se nós não aprendermos a utilizar as dificuldades da vida para o bem da nossa fé, nós corremos o risco de nos tornar pessoas murmuradoras contra Deus, assim como fez os filhos de Israel lá no deserto, a caminho da terra boa, da terra de Canaã, que manava leite e mel.
a terra da promessa, onde Deus já havia determinado expulsar os moradores de lá para dar aquele local para eles, mas por causa da sua murmuração, por não suportar as aflições, eles perderam o direito de entrar na terra da promessa. Os 40 anos que eles caminharam no deserto tinham como objetivo levá-los a morrerem, e aquela geração que murmurou contra Deus lá naquele local, quando os espias voltaram, eles foram para espiar a terra de Canaã e trazer as notícias para Moisés como era a terra de Canaã, e eles trouxeram, mas quando chegaram, 2 apenas, só o Josué e o Caleb conseguiu compreender o propósito de Deus, que aquela terra já era deles, e pela fé, Josué e Caleb tomou posse. Se Deus falou, está falado, Deus não erra, Deus sabe o que está fazendo, Ele é o poderoso. Se Ele abriu o mar vermelho para nós, e nós podemos passar por Ele nos dará aquela terra, Ele é fiel. Então eles tinham isso no coração, mas os outros 10 que tinham ido com eles difamaram a terra, difamaram Deus, e levou o povo a murmurar. E isso irritou tanto a Deus, que Deus os amaldiçoou. Vocês não vão entrar lá, vocês vão peregrinar nessa terra até que vocês morram, vocês não entrarão lá. Os seus filhos que nascerem no deserto entrarão, porque eu prometi, Abraão, Isaque e Jacó, mas vocês não entrarão lá, porque vocês murmuraram contra mim, contra a terra que eu determinei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Nós conhecemos o resto da história, e assim aconteceu. Mas hoje, eu e você, nós estamos caminhando para o paraíso, para o repouso eterno. Como que eu posso colocar em risco a minha chegada triunfal no paraíso? O meu descanso eterno? Como que eu posso colocar isso em risco, se para eu estar morta amanhã, basta eu estar viva hoje? Como que eu posso colocar em risco se eu estou viva, mas eu estou com um pé na eternidade? Agora, o local que eu passarei a eternidade, isso depende de mim. Se eu souber lidar com as dificuldades, e se eu me converter dos meus maus caminhos, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu mudar o meu padrão de vida para enquadrar a minha vida dentro do padrão de Deus, dentro do propósito de Deus, se eu fizer isto e perseverar na minha jornada, mesmo que eu tenha aflições, mas se eu me lembrar que eu estou caminhando para o céu, estou caminhando para o paraíso, e vale a pena suportar as aflições, suportar as lutas aqui, porque aqui é passageiro, a vida aqui tem data de validade. Nós temos o dia determinado para nascer, como temos o dia também determinado para morrer, ou seja, do ventre da nossa mãe até o túmulo, até a sepultura, nós vamos ter que passar por muitas situações complicadas, por muitas dificuldades na nossa vida, e nós precisamos aprender a passar por essas situações, por essas dificuldades, sem estragar o projeto de Deus para a nossa vida, sem esquecer que na verdade nós estamos caminhando para o paraíso, nós estamos caminhando para os céus, mas nesta jornada, dia após dia, nós temos um inimigo sagaz que luta contra nós para ver se a gente peca, se a gente murmura contra Deus, se a gente reclama de tudo, se a gente chuta o balde como muitos fazem, se a gente desiste de tudo e fala, não vou mexer mais com isso, não vou mais na igreja, não vou mais estudar a Bíblia, não vou mais orar, não vou mais cantar para Deus, não vou mais ofertar, não vou mais dizimar, porque isso não está adiantando nada, a minha vida não está mudando, as coisas só estão piorando para mim. Se nós formos por este lado, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, porque quando Ele fala para nós, meus irmãos, tende por motivos de grande alegria o passar de por muitas tribulações, por várias provações. Ele não estava dizendo para nós que Deus estava querendo fazer o mal, ou que nós deveríamos ser aquelas pessoas inconscientes, que ri à toa, sem saber por que está rindo,
Chora à toa, sem saber por que está chorando. Não, é consciente, meu Deus. O Senhor está no comando da minha vida. O Senhor está no controle da minha vida. E eu sou do Senhor. O Senhor é meu Deus, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu sei que não há nenhuma condenação sobre mim, porque eu estou em Cristo Jesus, as coisas velhas da minha vida se passaram, tudo se fez novo, então Deus me capacitou para eu passar por qualquer situação difícil na minha vida, e se as coisas estão difíceis, não é para eu desanimar, nem murmurar, nem reclamar, e nem tampouco dar lugar a Satanás na minha vida, mas é para eu suportar, dizendo: sim, Senhor, obrigado, o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor é o Deus onisciente, onipotente, onipresente e soberano, e o Senhor me ama, o Senhor já provou que me ama, então eu vou me alegrar, mesmo que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse, mesmo que eu esteja enfrentando os problemas que eu não tenho conseguido resolver, mas eu vou continuar perseverando, vou me alegrar no Senhor o tempo todo, mesmo que eu esteja chorando, vou me lembrar que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer, mesmo que eu esteja sendo injuriado, perseguido e caluniado, vou me alegrar, porque o meu Senhor Jesus Cristo falou: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa forem perseguidos, injuriados e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Nós precisamos entender que em toda ou qualquer situação que Deus permitirmos nós passarmos por ela, nós estamos bem, nós estaremos sempre bem, em qualquer situação, porque Ele já nos fez, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, Ele já nos fez mais do que vencedores, não nessa situação ou naquela, mas em todas as coisas. Ele já nos fortaleceu para que nós tenhamos a ousadia de dizer, como disse o apóstolo Paulo: o que pode me separar do amor de Deus? Nada poderá me separar do amor de Deus, porque Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes, Ele já me fez mais que vencedor em todas as coisas. O que é que pode me separar do amor de Deus? Nada, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Será perseguição? Não, a perseguição não me separará do amor de Deus. Será a fome? Não, a fome não me separará do amor de Deus. Como não me separará? Porque se eu estou sendo perseguida, aí é que eu preciso do Senhor para me livrar do perseguidor. Então eu preciso pensar assim: se eu estou sendo perseguida, então eu vou chegar mais perto de Deus, porque aí é que eu preciso dele para me livrar do poder do perseguidor. Se eu estou passando fome, aí é que eu preciso chegar diante de Deus, porque Ele é o Deus provedor para entrar com a providência na minha vida. Ele é o Pai das luzes, é dele que desce toda a boa dádiva, todo o dom perfeito para a minha vida. Se eu estou tendo uma enfermidade, aí é que eu vou chegar perto de Deus. Se eu estou sendo provada com uma doença, aí é que eu vou chegar perto de Deus, porque os médicos podem falhar, mas Deus não falha. E se a doença que vier sobre a minha vida é uma doença para a morte, aí é que eu tenho que ter mais confiança em Deus, porque se eu morrer sem Deus, se eu morrer sem Jesus Cristo, eu vou ser condenada à eternidade no inferno. Mas se eu morrer com Jesus Cristo, eu passo da morte para a vida, eu vou para o paraíso, eu vou descansar no repouso eterno. Então é questão de raciocínio. Se com Deus eu vou sair bem, então por que eu vou abandonar Deus? Por que eu vou abandonar o Senhor? Se Ele garante a minha vitória, se Ele me ajuda. Então Tiago estava falando, pensando nisto. Por que que eu tenho que ficar alegre ao passar por várias provações? Por quê? Porque as provações têm um propósito determinado por Deus.
qual que é o propósito? De nos fazer pessoas perseverantes, de nos fazer pessoas confiantes, de nos fazer pessoas certas da nossa fé, não aquelas pessoas que esmorecem diante de qualquer situação, que reclama o tempo todo, que nada tá bom, que não consegue ver Deus agir em nada, sempre ela só vê o lado ruim das coisas, ela acaba se transformando naquela pessoa incrédula. O incrédulo, sabe o que é? É o pessimista. É aquela pessoa negativa. O incrédulo é pessimista, é negativo. Ele não consegue ver o agir de Deus, ele não consegue ver a beleza da santidade do Senhor, ele não consegue ver que Deus está respaldando a ele, mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele pode ficar em paz, porque o Senhor estará com ele, mesmo que ele seja perseguido pelo inimigo, mas ele sabe que Deus está com ele e ele não tem que temer nada. Então, alegra-te se você está passando por muitas provações. Deus tem propósito nisto. Esta provação é para te aprovar, não é para te reprovar, é para te ensinar a ter perseverança, a confiar em Deus, a se alegrar no Senhor, a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quando você receber uma má notícia, dá glória a Deus. Fala, obrigado, Senhor. O Senhor é poderoso para poder mudar essa história, para poder mudar essa situação. Quando alguém chegar para você e dizer para você, não tem mais jeito, como chegaram para o Jairo, disseram para ele, não precisa você ficar importunando o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus falou para ele, não se preocupe, creia somente. Realmente a filha morreu, tinha morrido. Mas o que aconteceu? Nosso Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Então, qual que era o propósito de Deus na provação da enfermidade da filha de Jairo? Era aumentar a sua fé. É levá-lo a acreditar em Deus, não para ele ter apenas aquele favor de Deus no momento da doença, da enfermidade da sua filha, mas para que ele aprendesse a confiar em Deus e recebesse o que Deus tinha ainda maior para entregar na vida dele, que era o que mesmo? A salvação eterna, a vida eterna. Então aquele grande milagre que Jesus Cristo fez na casa do Jairo, naquela família, na vida de Jairo, na filha do Jairo, ressuscitando-a da morte, o levou a acreditar que se o Senhor Jesus Cristo estava falando, que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria, então ele podia acreditar no Senhor Jesus Cristo, para que ele tivesse a vida eterna, porque Jesus provou para ele que ele era poderoso para ressuscitar os mortos, ressuscitando a sua própria filha. Deus tinha propósito de abençoar a vida dele. Quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, e no meio da noite eles estavam feridos porque eles tinham sido chicoteados pelos seus perseguidores, e no meio da noite, meia-noite, ao invés deles reclamarem, deles murmurarem, porque Deus permitiu eles irem parar na cadeia, no tronco, ali naquelas correntes, o que eles fizeram? Eles começaram a cantar louvores ao Senhor, começaram a adorar a Deus, cantando louvores a Deus, aquelas cadeias se romperam. Houve um terremoto, Deus foi ali, rompeu com as cadeias, houve um terremoto naquele local, as algemas se quebraram, eles ficaram livres, mas ninguém fugiu, porque Deus tinha propósito ali. E qual que era o propósito? Salvação. O carcereiro, vendo tudo aquilo, entrou em desespero, pensando que os presos tinham fugido e ele teria que pagar com a sua própria vida. Ele iria morrer, porque os presos haviam fugido no seu entendimento. Quando ele ia se matar,
Paulo gritou: homem, não faça nenhum mal a você, todos nós estamos aqui. Ele ficou maravilhado. Como? Eles estavam soltos e não tinham fugido. Deus estava agindo naquele dia. Deus não é Deus de desordem, de confusão. Ele é Deus de propósitos, de projetos. Naquela noite, o carcereiro, maravilhado com o que aconteceu, com o poder de Deus na vida daqueles dois homens, ele faz a pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? A resposta de Paulo e Silas em Atos, no capítulo 16, no verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você está vendo? Sempre as provações na vida de uma pessoa que está com Deus, seguindo a Deus, acaba bem. Sempre acaba bem. Então, tenha alegria o passar por várias provações, porque as provações que Deus está permitindo você passar é para te levar a ser uma pessoa perseverante em qualquer situação. A grande promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa, não valeu apenas para o carcereiro, valeu para mim também e para você. Porque é uma promessa de Deus para nós. Mas se não tivesse havido aquela circunstância, não, como é que teria essa promessa? Descansa sua alma, confia em Deus. Ele sabe o que faz. Deus não é louco, Deus não é doido. Ele sabe o que faz, ele não erra nunca. Você pode confiar nele, ele sabe cuidar de nós. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, Deus de planos perfeitos, Deus de projetos perfeitos, ainda que muitas vezes nós não compreendemos o teu agir, mas o Senhor é Deus de planos perfeitos, de projetos perfeitos, e certamente, meu Deus, o Senhor tem um plano perfeito, tem um projeto perfeito na vida desta pessoa que clama por ti nesta hora, este que está passando por várias aflições, que o Senhor, meu Deus, coloque alegria do Espírito Santo neste coração, coloca o gozo do Espírito Santo neste coração, coloca a paz eterna neste coração, que esta pessoa não venha se atormentar, porque ela está passando pelo momento difícil, mas que ela lembre que o Senhor está no controle, está no comando, e que no final desta prova, ela vai sair com a vitória, glorificando o teu nome, meu Deus, e testificando o teu grande poder. Meu Deus, perdoa, Senhor, se nos momentos das tribulações, das aflições, nós temos reclamado, murmurado, nós temos, meu Deus, blasfemado diante de ti, que o Senhor nos perdoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e fortalece a nossa fé, para que nós venhamos estar firmes e inabaláveis, diante das lutas, diante dos desafios, diante, meu Deus, dos problemas que nós temos enfrentado, que nós venhamos lembrar que maior é o Senhor que está em nós do que o inimigo que tenta nos destruir, colocando obstáculos no nosso caminho. Mas esses obstáculos não é para nós recuarmos, mas é para nós vencê-los para a glória do nome do Senhor. Ajuda, meu Deus, ajuda esta pessoa, dê a ela força e ânimo, dê a ela ousadia e fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ela prevaleça contra todo o mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro a bênção do Senhor sobre esta vida, dentro deste lar, na vida desta família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória e para o teu louvor, meu Deus, que assim seja. Amém. Muito bem. Deus te abençoe. Tenha paz. Tenha alegria no seu coração. Confia em Deus. Vai acabar tudo bem, porque Ele é fiel. Fique na paz do Senhor. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.